bom estarmos aqui juntos para poder aprender um pouco mais do Senhor, não é verdade? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento, por tudo isso, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo seu amor, pela sua grandeza, por tudo aquilo que Ele tem sido. Amém? Pai, nós queremos te render graças mais uma vez e bendizer o teu santo nome, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor é e tem sido em nossas vidas. Nessa noite, toma, Senhor, o nosso entendimento diante do Senhor, nos ensina aquilo a qual o Senhor propôs ao nosso coração, que possamos entender, compreender os desígnios do Senhor. Fala conosco, Jesus. Precisamos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. Vem sobre nós com o peso da tua glória, com o poder da tua glória, e que a cada dia o Senhor possa nos instruir em ti, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos começar, eu não sei se a gente vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas falando sobre esse assunto, mas é algo que é muito importante e eu tenho absoluta certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande em nossas vidas. Amém? Nós vamos falar sobre a liderança no modelo do reino dos céus, ou seja, no modelo do reino de Deus. Então, o intuito é que a gente comece a compreender e entender que muitas das vezes nós lideramos pessoas, nós direcionamos pessoas segundo não o padrão dos céus, mas com o padrão a qual a gente conhece, que é o padrão do homem. E isso muitas das vezes é prejudicial, irmãos. E é justamente isso que nós vamos aprender aqui durante algumas semanas aí, falando sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Detalhe, esse estudo vai ser gravado, né? Nós vamos gravar o áudio. E para que até mesmo aqueles que não têm vindo nas terças-feiras, eles possam participar, né? Porque o intuito não é deixar ninguém em casa, o intuito é que todos aprendam. Claro que tem uns que são mais dedicados e outros menos, mas que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 13. Nós vamos pegar esse texto como base, né? Nós vamos pegar esse texto como base. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Glória a Deus. Amém? Bendito é o teu santo nome, Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 13. Todos encontraram aí? Não? Então vamos esperar então. 3,13 de 1 Coríntios. Amém? Podemos ler? Diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qualquer que seja a obra de cada um. Amém? Vou repetir. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará a qualquer que seja a obra de cada um. Amém? Quando se fala em obra, a primeira coisa que vem ao nosso entendimento é o quesito serviço ou servir. Não é assim? Quando nós falamos sobre o quesito liderança, muitas das vezes nós temos um entendimento seguinte, que líder é aquele que está exercendo um ministério na igreja, né? Alguém que está exercendo um ministério ou um serviço em alguma empresa, de fato é. Mas se você analisar bem no seu dia a dia, você exerce liderança na sua casa, na sua vizinhança, por onde você está caminhando, de uma certa forma ou de uma forma certa, você está exercendo
uma certa liderança. Por exemplo, quantos de nós aqui que conseguimos, simplesmente pelo fato de estarmos em algum lugar, liderar alguém? São muitos. Por exemplo, você na escola, alguém está te observando. Alguém está sendo motivado pela forma que você está agindo, e até mesmo sem você saber, você está liderando alguém. Só que o que nós queremos tratar aqui, a partir de hoje, é a liderança no modelo dos céus, ou seja, a liderança no modelo de Deus. Aonde nós vamos, na verdade, quebrar alguns conceitos que nós temos a respeito de liderança e vamos implantar em nós o conceito dos céus em nossas vidas. Amém? E isso vai ser, assim, de grande valia para nós, irmãos, para que a gente possa entender. Amém? Então tá, olha só para você ver. Quando você vai construir algum edifício ou alguma construção, seja uma casa, seja um edifício, seja uma loja, qualquer obra de alvenaria que você vai levantar em um local aonde já existia uma construção, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Derrubar, né? Na verdade, você vai derrubar a construção antiga para que você possa reconstruir uma nova. E essa nova, na verdade, ela será mais eficaz e mais moderna do que a antiga que ali estava. E é justamente isso. Nós precisamos derrubar os nossos conceitos antigos como liderança, ou na verdade, a forma antiga que a gente tratava as pessoas, né? E trazer agora a forma do céu para nossas vidas. Nós viemos num tempo em que a liderança, na verdade, ela mandava e as pessoas obedeciam. Era assim ou não era? E esse conceito, infelizmente, ele faliu, porque é um conceito humanista, é um conceito de homem. Por exemplo, você manda e fica com os braços cruzados esperando que alguém faça. Não é assim? Esse é o conceito do mundo em questão de liderar. Você ordena e aquilo que foi ordenado a pessoa vai lá e faz. E você fica com os braços cruzados. Já no modelo dos céus é diferente. Lá o Senhor nos chama para se unir a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Então por isso que quando Ele foi criar ou foi formar todas as coisas, Ele não estava sozinho, né? Portanto que na sua criação Ele vai usar uma expressão: façamos nós. Então dá a entender o quê? Que é um grupo trabalhando junto, não é assim? Enquanto Ele estava criando as coisas, Ele ordenava. Por exemplo, árvore, terra, produz a árvore. Ele ordenava a água, produz aos peixes. Mas quando Ele partiu para o quesito ser humano, aí ele usa essa expressão: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, para você ver que saiu do singular e pulou para o plural, né? Porque a questão de liderança com o Senhor, a questão de liderança com Ele é um grupo unido, fazendo algo para um fim específico, né? Essa é a questão de liderança. Então, vamos lá. Nós vamos ver aí e vamos destificar o conceito mundano de liderança, né? A letra A aí é assim: algumas diferenças no conceito e prática de liderança. Algumas diferenças no conceito e prática de liderança. Olha, no mundo, a liderança está mais ligada ao poder do que à autoridade. É assim: manda quem pode e obedece, porque se você não obedece, você é o quê? Liga o microfone assim, ó. É demitido, né? É mandado embora. Então essa expressão é até corriqueira. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso no padrão do mundo, ou seja, no padrão de autoridade. Por exemplo, um encarregado, que está incumbido na verdade, de
exigir dos seus funcionários, o que ele vai fazer? No padrão do mundo, no padrão de liderança, se ele não foi com a cara do peão e o peão não está fazendo da forma que ele quer ou ele deseja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para dispensar aquele peão e mandar embora. Só que no padrão do reino dos céus é diferente, né? É totalmente ao oposto disso. Aqui nós vemos que o padrão do mundo, ele exerce o poder, ou ele exerce a função de quê? De ter poder, ter domínio sobre as pessoas. Então eu vou mandar, você vai ter que obedecer. E se você não obedecer, eu vou te punir com alguma coisa. No caso de empresa, uma advertência, um balão e até ser demitido. No caso de igreja, nós temos visto alguns anos atrás, e observado isso também, e eu até passei por isso também, como que funciona isso? Se você não obedece o seu líder, automaticamente, da forma que ele quer, automaticamente, você é levado até o pastor e, consecutivamente, excluído do hall de membro ou até mesmo disciplinado. Então, esse é o padrão que a gente tem nos dias atuais. E o que nós precisamos entender é que esse padrão, irmãos, é de homem. E nós precisamos trazer o padrão dos céus para nós. Para quê? Para que a gente possa andar segundo a vontade dele. Ou seja, segundo os padrões dele. Amém? Está todo mundo entendendo ou está indo rápido demais? Não, então tá bom. Né? Quando se fala de autoridade, irmãos, quando se fala de dominar com autoridade, isso se torna o padrão de Deus. É a pessoa ter autoridade. Quando se fala de dominar com poder, isso é padrão do homem. Ou seja, o padrão do homem é impor. Né? Vamos ver aí o que Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. O que ele vai falar sobre esse assunto? Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Vamos lá. Quem encontrar aí, levanta a mão. A Michele. Vai lá, Michele. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sim. Nada façais. Olha a expressão que ele está usando. Nada. Ele não está dizendo, olha, não faça isso aqui, ou faça isso acolá. Ele está dizendo nada. Nada façais por vanglória. E ele termina dizendo o seguinte, olha, considere o outro superior a você. Isso implica, inclusive, se você for um líder sobre a vida dele. É considerar o seu próximo superior a você. Aí você fala assim, mas que isso, irmão? Aí não, mas Jesus fez isso. Jesus, ele fez isso. Ele se considerou como servo de todos. E assim nos dando o exemplo de como seria a gente consecutivamente falando. Está entendendo isso? Vamos lá em Lucas capítulo de número 6, versículo 31. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 31. Lucas capítulo 6, versículo de número 31. Tá, irmãos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui exerce algum cargo de liderança em alguma empresa? Angélica? Quem mais? Só as duas? Então tá bom, vamos lá. Eu vi é um programa até esqueci o canal que passou, falava sobre o chefe escondido, ou seja, o chefe oculto. É no Fantástico, né? É isso mesmo. Eu vi no YouTube. Irmãos, interessante que o chefe, ele na verdade, o que ele fazia? Ele se disfarçava de operário e de novato na empresa, e ele entrava no meio dos peão. E ali ele ouvia as reclamações, as murmurações e aquelas coisas e tal. Teve um rapaz que ele era encarregado. E na verdade, esse encarregado ele começou a pegar no pé do chefe sem saber que era ele. E zombava dele, aquelas coisas de peão,
né? Zombava, humilhava ele, mandava ele fazer coisas que, na verdade, não era para fazer, ele fazia só de sacanagem para que ele fosse lá e fizesse, né? Por exemplo, ele falava algumas coisas, pega a chave tal, assim, em tal lugar, a chave nem existia, né? E o chefe, por não saber, ia procurar e ficava lá, perdia minutos e minutos procurando a chave que nem existia. Até que o chefe começou a ficar invocado com ele, nervoso, né? E deixou até a pressão subir e teve que sair de perto dele, porque senão mandaria ele embora naquela hora, né? No final da história, quando ele chama todos que ele fez o teste com ele, quando chega esse, ele pega um violão e falou com ele assim, agora toca uma música para mim. E o chefe era violonista, né? Toca uma música para mim. Não, mas eu não sei tocar. Aí ele falou assim, pois é, assim também era eu. Com tudo aquilo que você me pedia para fazer, eu não sabia fazer. E você me humilhava, mandando eu fazer sem que eu soubesse. Qual era a posição que você teria que ter tomado comigo? Me ensinar, né? Então assim, aí é o que Jesus está falando aqui. Faça ao seu próximo aquilo que você quer ou queira que eles façam a você, né? Por isso que nós sempre seremos o terceiro. O nosso Senhor em primeiro, o nosso próximo em segundo e nós em terceiro, né? Por quê? Porque aí entra no princípio do Senhor, entra na forma do Senhor. Qual forma é essa? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Por exemplo, a Angélica, oh meu Deus, fugiu o nome da Daisy. Tá vindo, oh meu Deus, a cabeça está fraca. Por exemplo, a Angélica chega diante dos seus liderados e já chega daquele jeito, né? Metendo pau em todo mundo, chutando todo mundo, dando patada em todo mundo. Só um exemplo, tá, Angélica? Mas será que seria aí essa a forma que ela queria de ser tratada? De forma nenhuma, né? E muitas das vezes as pessoas, elas realmente tratam as outras porque tem um cargo mais elevado, ou tem poder na mão de mandar ou deixar a pessoa. Aí trata de uma forma rude, né? Mas a gente tem que aprender, irmãos, a tratar o nosso próximo, seja você um encarregado, seja você um líder eclesiástico, seja você quem for, aonde você estiver exercendo autoridade, entenda uma coisa, trate o seu próximo como você queria ser tratado, seja ele quem for. Amém? Para você ter uma ideia, quando José, né, voltando lá no Gênesis, quando José, ele foi levado ao Egito, e a gente sabe o processo que ele passou, tudo aquilo que ele passou, até chegar a ser um chanceler no Egito, ou seja, um homem que tinha autoridade. Ele passou por várias circunstâncias. Quando chegou a ser o governador do Egito, ou chanceler, Faraó, ele tinha o poder nas mãos, tinha ou não tinha? Ele era praticamente o rei do Egito, ele tinha o poder nas mãos, mas quem tinha autoridade era José. Aí que entra uma diferença muito grande, porque Faraó tinha o poder, mas não podia resolver o problema. José tinha autoridade e ele poderia resolver o problema, porque a autoridade é princípio do Senhor, entende? Aí você vai entender o porquê que José, ele não se vingou dos seus irmãos quando vieram comprar comida no Egito. Ele tinha autoridade sobre a vida dele. Se ele fosse exercer o poder, mandava matar os irmãos que tinham vendido, tinham lançado dentro de cisterna. Entenderam? Então, por isso há essa diferença. E nós precisamos compreender e exercer a autoridade. E em tempos de crise, aonde nós estamos vivendo, aonde nós estamos literalmente sobrevivendo, quem vai ter literalmente semente para dar é quem exerce autoridade, não quem exerce poder. Viu? Por exemplo, nós temos os poderosos hoje, né? No poder da nação. Mas quem é que sustenta a nação? Aqueles que têm autoridade. É assim ou não é? Aí você vai falar assim, mas como assim? Quantas pessoas que estão exercendo autoridade, sustentando essa nação em oração, colocando eles diante do Senhor, entregando eles nas mãos do Senhor, orando pela vida deles, porque senão eles não estariam lá. Amém? Estão entendendo isso?
Então a gente precisa, irmãos, compreender essas coisas. Vamos lá. No reino de Deus, autoridade você exerce em favor de alguém. A autoridade, ela é exercida em favor das pessoas e não sobre as pessoas. Entendeu isso? Ela é exercida a favor das pessoas e não sobre elas. Porque essa autoridade é o modelo do Senhor, é o modelo, é o governo de Deus com a autoridade. Pegaram o exemplo de José novamente, quando os irmãos dele vêm e ele se revela a eles, né? Ele estava exercendo autoridade a ponto de perdoar os irmãos por tudo aquilo que eles haviam feito com ele lá atrás. Amém? Fala, Igor. Tá, vamos lá. No reino de Deus, a autoridade é exercida em favor das pessoas. Em favor, né? Não sobre elas. Porque no quesito, no padrão do mundo, a autoridade é exercida sobre as pessoas. Ou seja, eu mando e você obedece. É assim ou não é? Hã? Alguém falou alguma coisa? Eu mando e você obedece. E sabe qual tem sido o problema nos tempos que nós vivemos, irmãos? Porque a verdade é que são muitas congregações que têm exercido esse papel. Eu vou mandar e você vai ter que obedecer. Mas só que o que acontece? E eu fico com meus braços cruzados. Eu não faço aquilo que eu mando. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E isso é um problema. E na verdade, todo aquele que quer exercer ou impor autoridade sobre alguém, existe um problema muito sério com ele. Ele não consegue se submeter à autoridade. Então ele quer se sobrepor. Para quê? Para que ninguém venha ser sobre ele. E aí existe um outro problema, porque se ele tem problema com a autoridade, ele não vai reconhecer a autoridade do Senhor sobre ele, então fica ele por ele. Entenderam isso? Fica ele por ele. E aí ele fica querendo impor, ele vai impondo. Olha, se não for assim, não serve. Se não for assim, está fora. Imagina se um técnico de futebol, ele fosse exercer poder sobre os jogadores, né? E não autoridade. O cara jogou um mês mal, casca fora com o cara. Manda ele fora, sai vazado. Dentro da igreja, muitas vezes acontece isso. A gente exerce poder e não autoridade. Aí o cara peca, né? Faz alguma coisa de errado, a gente vai com o poder em cima dele. Exclui ele do hall de membros, é pecador. Ele não pode ficar no nosso meio. Manda para fora, vai ficar tanto tempo fora daqui. Em vez da gente exercer autoridade, né? Que é de abraçar o cara, trazer ele para perto e falar, agora vamos caminhar mais perto aqui, irmão. Você precisa aprender algumas coisas. Você precisa sair fora disso que você está vivendo aí. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Mateus capítulo de número 20, versículo 25 ao 28. Nós vamos agarrar um pouquinho nesse texto aí, mas tá bom. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Aí lê bem alto, tá? Conseguiu entender o que Jesus está dizendo aí? Sobre a questão da autoridade. Jesus tinha toda a autoridade, absoluta. Olha o que ele está dizendo no verso 25. Então Jesus chamou
Olha só. Então Jesus chamou para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que grande exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Ele está dizendo de quem aqui, irmãos? De nós. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, como é que funciona a questão da liderança na questão de autoridade vindo dos céus? O que quer ser grande tem que ser o serviçal, tem que servir a todos. Entende? Foi o que Jesus fez. Ele morreu por todos, sendo ele maior de todos. Ele veio para quê? Não foi para ser servido, mas para servir. Aí eu te faço uma pergunta, mas por que então que a gente quer impor sobre o nosso próximo? O porquê que a gente quer sobressair sobre os nossos liderados? Alguém sabe a resposta? O porquê que a gente quer, na verdade, até mesmo pisotear o nosso próximo? E ouve-se um silêncio no céu. Sim. Sim. Com certeza. Hã? Que precisa ser morta e ser revivida em Cristo Jesus, né? E realmente, irmãos, o pastor William falou uma coisa, é verdade. Nós temos um princípio tirano. A gente quer ter o domínio sobre tudo. E na verdade precisávamos dominar não sobre pessoas, mas sobre coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor vai nos dar o domínio sobre o quê? Sobre todas as coisas. Toda a criação. Tudo aquilo que Ele criou, Ele nos dá o domínio. É assim ou não é? Quer ver? Vamos lá. Gênesis 1, 26. O que está escrito aí? Sim. Sim. Gênesis 1, 26. Todo mundo achou? Olha para você ver. Domínio sobre toda a criação. Ele deu esse domínio para o homem. Só que o homem inverteu o papel. Ele parou de dominar sobre coisas e começou a dominar sobre pessoas. Aí que entra o problema. Que a gente quer exercer domínio sobre pessoas, em vez de exercer domínio sobre coisas. Eu falei isso aqui domingo, e isso é tão interessante porque, irmãos, o primeiro homem que dominou outro homem foi um homem chamado Nimrod. Foi o primeiro mercadejante de escravos que escravizou alguém. Foi o primeiro homem. Ele foi o fundador da Babilônia, do princípio babilônico. Foi o fundador dela. E aí existe um problema, agora trazendo para o seio da congregação, ou o seio da igreja, no geral, vou expressar assim, o porquê? Porque todo mundo que exerce o princípio de domínio, isso é um princípio babilônico, aonde uma pessoa manda e as outras todas têm que obedecer. Lembra de Nabucodonosor? Ele fez uma imagem de si próprio, uma estátua. Foi assim ou não foi? E qual que era a ordem dele para todos? Que se prostrassem diante da imagem dele. É o princípio, exercendo poder e tirania sobre todos. Mas achou alguém que não se rendeu. Foi ou não foi? Sadraque, Mesaque e Abednego não se renderam diante da sua estátua, não se dobraram diante dela. E o que aconteceu com eles?
Foram lançados na fornalha de fogo, por não se dobrar diante da vontade do homem, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso, irmãos, porque toda tirania, todo princípio de imposição é um princípio babilônico, né? Precisamos exercer autoridade. A autoridade ela emana do alto e é no padrão dos céus. Amém? Vamos lá. No mundo, a autoridade constituída, o mecanismo para o sucesso pessoal. Já no reino de Deus, a autoridade é o mecanismo usado para o benefício de todos, né? O Igor está dormindo aí hoje. Uai, eu falei o próximo. Você que está dormindo, tá vendo? É. Então tá bom, eu vou devagar. Tá muito acelerado? É o final do ano, gente. Está todo mundo emocionado, né? Chegando o Natal. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 20, né? 20 de novembro. Daqui a pouco dá dezembro, já é Natal, né? Então tá bom, vamos lá. No mundo, bem pausadamente. No mundo, a autoridade constituinte, o mecanismo para o sucesso pessoal. Vamos devagar? Deu aí? Isso. Constituinte. Para o sucesso pessoal. Já no reino de Deus, a autoridade é o mecanismo usado para o benefício de todos. Achei. No reino de Deus, a autoridade é o mecanismo usado para o benefício de todos. É mesmo, né? Precisa do projetor, né? Fica mais fácil. O porquê, irmãos? Agora vamos falar a verdade. Não entendi? O que tem? Não entendi? Não, tá, nós vamos chegar lá, calma. Por exemplo, vamos trazer para o quesito empresa, o quesito encarregado de empresa. A pessoa ela faz o que ela tiver de fazer, é assim ou não é? Para ela chegar no fim que ela deseja, numa empresa. No princípio do mundo, ou no contexto de autoridade e poder do mundo, é assim ou não é? Passa por cima de qualquer um, irmão, até da própria mãe. É assim ou não é? E não está nem aí para nada, irmão. O porquê? A autoridade, segundo o mundo, é constituída como algo que te dá um poder nas mãos para que você vá avançando, vai desbravando. Só que a autoridade no contexto do reino dos céus é algo que você não vai fazer só para você, mas para o grupo, mas para todos. Sim. Também. Sim. Com certeza. Também. Porque o que acontece, irmãos? Na questão de ter autoridade, segundo o conceito do mundo, eu tenho que fazer para eu ser. É ou não é? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir para cima para que eu possa ser alguma coisa ou alguém na vida. E a gente até a gente usa esse conceito, né? Eu tenho que me esforçar para eu ser alguém na vida. Só que a gente esquece de uma coisa, que a gente já é alguém na vida. A partir do momento que a gente nasceu, a gente já é alguém na vida. Há uma diferença muito grande nas pessoas que estão vencendo no mundo e as pessoas que estão vencendo o mundo. Aí que entra o problema. Porque tem muita gente que está vencendo no mundo, está prosperando, está passando por cima de tudo e de todos para chegar aonde ele quer chegar, mas estão sendo derrotados pelo mundo. Entende? O que vai fazer a diferença para Deus em nossas vidas
não é aqueles que estão vencendo no mundo, e sim aqueles que estão vencendo o mundo. Viu? Então aí que vai fazer a diferença. Só que aí, quando traz para a igreja, vai, pastor Will, fala. Sim. Uhum. Sim. Sim, com certeza. E por isso que a gente precisa aprender sobre esse quesito autoridade e não o poder. E a gente falha muito no quesito casa. E quando falha na casa, nesse quesito, a gente falha também na igreja. Porque a igreja ela se torna uma extensão do nosso lar. É assim ou não é? Aqui onde nós estamos reunidos é uma extensão do que nós somos lá. Né? Nós não somos servos do Senhor e servas do Senhor, filhos de Deus e filhas de Deus, só quando estamos aqui. Não, nós somos aonde nós estivermos. E o maior lugar que nós passamos, ou o maior tempo que a gente passa, é em nossas casas. É assim ou não é? Então, ou seja, por isso a gente precisa ficar muito atento com isso. Hoje, nos dias atuais, agora trazendo para a igreja, tem muita igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, tá? Que está vencendo no mundo, está prosperando, está ficando rico, né? Está tendo uma vida boa. É assim ou não é? Né? Não está tendo falta de nada, está rico e abastado, e fala, até como o Senhor já dizia, né, lá em Apocalipse, não sabes tu que é um pobre nu, desgraçado, miserável, eu te aconselho que de mim compre ouros refinados no fogo e tal, né? Porque muita gente está vencendo no mundo, e é isso que a gente precisa chamar a atenção no quesito autoridade, como liderança no reino dos céus, para que as pessoas comecem a vencer o mundo. O apóstolo João ele vai dizer o seguinte: olha, não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entende? E tem muita gente que está entrando por essa viela. Vamos lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Assim que encontrar aí, pode ler, tá? Bem alto, Laninha. Olha só para você ver, irmãos. É a mesma coisa de Mateus capítulo 20. Né? Só que em palavras diferentes. Agora eu fico por entender uma coisa. Pare e analise comigo. Em uma determinada vez, Jesus ele chega cingido de uma toalha em suas cinturas e com uma bacia de água. E ele vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. Humanamente falando, é difícil a gente entender isso. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores lavando o pé de pecadores. Sim ou não? Humanamente falando, é difícil a gente entender. Jesus se dobrando diante de homens para lavar os seus pés. Lavou de todo mundo. Quando chega na vez de Pedro, o que ele diz para Jesus? Não, Senhor. Os meus o Senhor não lava. Os meus o Senhor não há de lavar. Aí Jesus vai dizer para ele, falou: Pedro, se eu não lavo os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, extremista como era, Senhor, então me lave por completo, né? Mas aí, trazendo para o quesito autoridade, ele estava ensinando, ele estava deixando isso muito claro para nós. Por quê? Se você quer ser o maior, seja o menor. Sirva a todos. Diga. Não, na verdade eu creio que ele ficou constrangido com a situação. Sim, eu creio que ele ficou constrangido com a situação, ele sabendo que Jesus realmente era o Filho de Deus, né? Ele ficou constrangido com aquela situação.
Porque, na verdade, humanamente, se a gente for olhar a verdade, sinceramente, irmãos, se a gente for olhar nos dias de hoje, nos dias atuais que nós vivemos, tem muita gente se colocando muito acima de Cristo. Tem ou não tem? Pastores, pregadores, cantores que são intocáveis, você não pode chegar perto. A fama tomou conta de uma forma assim que ninguém pode chegar perto, ninguém pode tocar. E isso é muito sério, porque nós estamos vivendo um contexto humanista, e não um contexto do reino dos céus. Eu acho interessante que Jesus era o seguinte, ele sendo a maior autoridade já existente, tanto na terra quanto nos céus, né? Portanto, que o escritor aos Hebreus vai falar que o Senhor deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, né? Tanto no céu quanto debaixo da terra, o nome dele é maior do que tudo. Aonde ele caminhava, que ele encontrava com o necessitado, irmãos, o necessitado era suprido as suas necessidades. Era assim ou não era? E isso, a maior autoridade que já existiu aqui na terra. E existe até hoje através do Espírito Santo. Eu me lembro muito bem na multiplicação dos pães. Pare e analisa comigo, irmãos. Jesus pregando para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. De repente, a maior autoridade que já existiu na terra e existe até nos dias atuais. Ele vira para André e fala assim, tem que dar de comer para esse povo aí. Tem que dar alimento para eles, não pode dispensá-los de barriga vazia. Eles podiam muito bem, Jesus podia muito bem, isso eu falando. Podia muito bem. Fala, não, eu já preguei, já falei o que eu tinha que falar, agora vocês vão, né? Já estão alimentados o espírito. Mas Jesus estava preocupado também com o alimento físico deles. E aí ele diz para os discípulos, olha, tem que dar para esse povo de comer. Aí eles vão dizer, mas mestre, nem que se tivesse toda a padaria do mundo aqui, a gente conseguiria alimentar esse povo todo. Aí no meio da multidão tinha alguém lá que tinha os pães e os peixinhos, trouxeram ele, Jesus multiplicou, todo mundo comeu, ainda sobejou 12 cestos. A gente conhece a história, né? Mas agora nos dias de hoje, o princípio de autoridade nosso, como é que funciona? Chega alguém batendo na porta da igreja, batendo na porta da igreja, com fome, o que a gente fala para ele? Vai em paz, que Deus te abençoe. Deus trouxe para você abençoar, se fosse para ele abençoar, ele nem precisava ter trago. Entende? Aí você vai, a pessoa está passando fome, ela está passando necessidade, bate lá na igreja e fala assim, é porque você está em pecado. Ela vai procurar o alimento sólido, a gente ainda lança sobre ela um jugo, exercendo poder sobre a vida dela. Se você for vir para cá e não for dizimista, não for ofertante, né, o devorador vai entrar na sua casa. A gente quer colocar uma coisa e esquecemos de outras, né? A gente quer impor uma coisa e esquecemos das outras. Por quê? O conceito de autoridade que nós temos é um conceito humano. E é o que o Senhor ele quer fazer conosco. Ele quer implantar o conceito do reino dele em nós, para que a gente opere segundo o conceito dele, né? Claro, falando em questão de dízimo, todos nós sabemos. Eu não dou dízimo, eu não entrego dízimo por obrigação, eu entrego por gratidão. Eu não vou fazer isso forçado. Eu vou fazer isso porque eu amo Jesus e eu sei o que Ele fez por mim e eu quero ser co-participante em tudo aquilo que tange em dizer reino dos céus e fazer a vontade dEle. Então eu faço isso por amor e por gratidão. Entende? Só que nós insistimos em exercer a autoridade com o conceito do homem. Aí o benefício é só para mim, né? O benefício é só para mim. Uma coisa que tem acontecido, que é muito sério nos dias atuais que nós temos vivido, irmãos, principalmente aqueles que estão ministrando sobre a vida das pessoas. Exercem autoridade e até mesmo poder sobre as pessoas quando estão aqui, né? Quando estão em cima de altares, estão em evidência, mas quando vira as costas, não é tudo isso que a gente vê, né? Isso tem sido muito sério nos dias atuais que nós temos vivido. Amém? Deu para pegar aí? Então vamos para frente aí. Olha só. No mundo, você precisa alcançar os seus objetivos
e vencer a qualquer custo. Entende? No mundo você precisa de qualquer forma alcançar os seus objetivos. É o padrão do mundo. E é o padrão que é colocado como primórdio, até mesmo dentro das igrejas, ou das congregações, melhor dizendo. Você precisa fazer de tudo para alcançar o seu objetivo. Igual nós tivemos uma reunião aqui ontem, junto com os líderes de cada ministério, e eu estava até falando sobre essa questão, o porquê. A gente estava falando sobre a questão da construção da nossa sede. Aí eu estava até conversando com o pessoal e eu disse assim, olha, eu não consigo investir em um prédio vendo alguém passando uma necessidade. Eu não consigo investir em tijolos, em cimento, em brita, vendo alguém passando necessidade. Não dá, isso não está em mim, irmão. Então eu falei, se precisar investir lá e tiver de parar para socorrer alguém, nós vamos parar para socorrer alguém. As pedras ficam aí, né? O cimento fica aí. Aí a Bruna até me confessou um pecado, eu vou falar, Bruna. A Bruna queria esconder. Não, mas aqui é um pecado santo, né? A Bruna falou que queria esconder R$100 de mim todo mês para investir na construção, né? Mas eu não consigo, irmão, sério. Olha o outro ali só. Aí lascou mesmo. Mas eu não consigo, de coração, eu não consigo ver pessoa passando a necessidade e a gente não conseguir suprir, porque a igreja ela foi levantada para ser representante de Cristo. Foi ou não foi? Sim ou não? Ele nos deu poder, não deu? Não deu? Ele nos delegou autoridade, foi assim ou não foi? Nos revestiu com o Espírito dele, foi assim ou não foi? Para quê? Para que a gente cumpra tudo aquilo que ele começou. Ele dizia, olha, vocês vão fazer coisas maiores daquelas que eu fiz. Foi assim ou não foi? Sim ou não? Quando a igreja ela foi implantada, lá em Atos 2, que começou a partir ali do Pentecostes, esses homens começaram a sair, irmãos, sair pelo mundo pregando o evangelho, os diáconos cuidando de viúvas, de órfãos, aquela coiseira toda, o evangelho era pulverizado no mundo inteiro, através daqueles homens. Quando alguém estava passando fome, eles iam lá, vendiam seus bens, colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos iam suprindo a necessidade do povo, e a igreja, ela ia crescendo através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conduzia as pessoas que deveriam ser salvas. Só que nós mudamos o contexto hoje. Foi assim ou não foi? É assim ou não é? Nós mudamos todo o contexto. A gente prefere investir em coisas do que em pessoas. A gente prefere muito mais, por exemplo, investir no carro da gente, na moto da gente, na casa da gente, e não está nem lixando para o que o irmão está passando ali. É assim ou não é? E aí a gente ainda fala assim, nós somos igreja do Senhor. Por isso nós precisamos voltar à questão da liderança, no modelo dele, da forma dele, né? Amém? Sem passar por cima de ninguém, para chegar aonde a gente quer chegar. Na verdade, o nosso anseio de chegada, não é em ser alguém bem-sucedido aqui. Não é de ser alguém bem de vida aqui. O nosso anseio de chegada, de ser bem-sucedido, tem que ser lá. É em estar com Ele. Amém? Olha só para você ver, no mundo aí, como é que funcionam as coisas? Os fins vai justificando o meio. É ou não é? Não importa como você chega, conforme o padrão do mundo. Não importa da forma que você chegue, você tem que chegar. Se eu precisar passar por cima de 2 ou 3 para eu chegar onde eu quero chegar, eu vou fazer isso, segundo o padrão do mundo, né? Por quê? Os fins vai justificar o meio aqui. Então, independente, se eu tive que derrubar 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, o problema é deles para lá. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Só que quando você olha para trás, você vai ver um rastro, né? Você vai ver um rastro que você deixou. E o problema é
que esse rastro será cobrado, será colocado na sua conta. A gente acha que vai sair tudo bonitinho, tudo lindo. Porque o juízo, a justiça de Deus vem tanto para o ímpio contra o santo. Né? O Senhor é justo. A justiça dele vem tanto para um quanto para o outro. O sol e a lua, né, não nasce para todos. Existe até um ditado que fala assim, que o sol é para todos, mas a sombra não é para qualquer um não, né? Já ouviram esse ditado? Né? Mas se você achar uma sombrinha, entra debaixo dela. Amém? Mas vamos lá em Provérbios capítulo 20, versículo 7. Olha o que Salomão vai dizer aí. Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 7. Vamos lá. Provérbios 20, verso de número 7. Olha o que Salomão está dizendo. O justo, ele vai andar na integridade. Quem que vai ser beneficiado com a integridade do justo? Os filhos. Se o justo está andando na sua integridade, os seus filhos vão ser beneficiados. Porque Deus, ele vai abençoar a geração dele. Mas quem é o justo? Nós, os que foram justificados pelo Senhor. Né? Bem-aventurados serão os seus filhos. Ou por quê? Porque o homem ou a mulher anda em justiça, irmãos. Mas agora vamos lá. O que é fazer justiça? A saber, a justiça do homem para Deus é considerado como um trapo de imundície. Então, o que é fazer justiça? E ouve-se um silêncio no céu. Nós já respondemos isso aqui no início. Vamos ver se vocês estão ligados aí no... Deus habita no meio dos louvores. A Júlia chegou no meio do louvor. Levou a sério. É por aí. Hã? Também. O que é fazer justiça? Também. Tudo isso está certo, por quê? Fazer justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Isso é justiça. Entende? Isso é fazer justiça. É dar ao outro o que lhe é de direito. E qual é o seu direito? Tem um. Ser amado. E qual é o meu dever? Isso é fazer justiça. Jesus, ele vem falando isso ao longo dos tempos, irmãos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Em trocadilhos, eles estavam falando, seja justo, faça justiça. Só que aí tem um porém, né? Tem muita gente que ama só aquele que o convém amar. Né? Só aquele que está do seu lado. Mas agora, tem o trocado, meu amigo, amor da minha vida. Nossa, Deus, né? Quando o camarada... Fala, Bruno. Nossa, Deus. Eu estou até dormindo lá atrás, olha lá pra você ver. Amar a todos e o Juninho também, tá, irmãos? Viu? Ame a todos e ame o Juninho também. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, psiu. Aí que entra a questão. Por quê? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, né? Jesus já falava isso. Então, o que acontece? Sim. O Pedro.
É o Pedro. Aham. Mas continua, Michele, fala. Aham. Aham. Uhum. Entendi. Com certeza. Mas aí entra a questão, é o conceito do mundo. Nosso conceito ele é diferente, né? Aí, enquanto não tiver 490 vezes perdoado ela no dia, né? Ainda não dá para parar. Mas ah, sim. Não, então, o perdão, quando ele realmente é dado, é como se nada tivesse acontecido, né? É, é como se nada tivesse acontecido, né? Sim. É o que Jesus falou com Pedro. Aí entra os 70 vezes 7. Você vai ter que perdoar. É, sim. Não, aí já é se ela for uma serva ou um servo do Senhor, como é que a gente vai fluir com isso aí? É o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, se alguém tem alguma coisa contra você, você vai até ela e tenta resolver. Se não der, isso ela sendo uma serva do Senhor e estando diante do Senhor. Se não deu certo, você chama a testemunha e tente de novo. Se não deu certo, aí traz para a igreja, aí expõe. Aí tem que ser exposto. Aí tem que ser exposto para a igreja, né? Tem que ser exposto para a igreja, para que todos saibam. Por quê? Porque fazendo isso amontoará as brasas sobre a cabeça. Entendeu? Aí a responsabilidade já não é sua mais, é dela ou dele. Entende? Fala, Igor. Não tem como. Aham. Vejo muitas pessoas falando sobre isso e até ensinando dentro da igreja que a gente tem que perdoar, mas não é obrigar Uhum. a conviver. Mas eu não encontro em momento nenhum na Bíblia, depois que fala do amor, que vem citando outras coisas lá, que amar é não estar próximo, é não conviver. Uhum. Jesus, imaginando Pedro, Pedro entregou Jesus e Jesus Judas. o amor e entregou a ele o que Jesus tinha de mais precioso. Uhum. Eu compreender um pouco até o Senhor me ajudando sobre o quesito amor. O amor é sem esperar nada em troca. Sim. Nós não fomos chamados para ser amados, nós fomos chamados para amar. Sim. Então nós não temos que esperar alguém em troca ou que faz isso para mim. O amor está dentro de mim. Nós temos que amar independente de qualquer coisa, se tiver que conviver. Tomar tapa na cara de outra face, continuar amando. Sim. Amar e distanciar, eu perdoei, tá? Porque se a gente fala assim, irmãos, eu vou amar, né, mas eu não quero conviver. Aí eu entro no questão do meu orgulho, o meu orgulho. Eu quero amar do jeito que eu quero amar, não da forma que é necessário amar. Por exemplo, se Jesus ele fosse fazer isso conosco, nós que estamos aqui terça, quinta, domingo, adorando Ele, bendizendo Ele, se Ele fosse fazer isso conosco, irmãos, não, eu vou amar pela forma que vocês mas aqui eu vou perdoar vocês, mas eu vou ficar afastado de vocês. O que seria de nós, irmãos? Entende? O que seria de nós? Sim. Suportai em amor. Sim. Porque como é que a gente tem essa questão? Isso também entra em autoridade, também sobre questão de liderança, tá? Porque olha para você ver, qual que é a nossa mentalidade de perdoar? Não, eu perdoei, está de boa.
mas eu não quero ter muito contato. Aí entra um grande pequeno problema. Jesus volta hoje. Jesus volta agora. Vai você e aquele que você não quer ter muito contato para o reino dos céus. Como vai ser a sua vivência lá com ele? Ou com ela? Aí vocês querem jogar para cima de Jesus. Fala aí. Aí daqui a pouco, aí daqui a pouco quer entrar naquela tal de oração do Manassés, né? Esquecer do passado. Então vai lá, deixa eu ler um texto aqui para a gente. Eu tô nele aqui. Deixa eu ler esse texto aqui. Olha o que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim, olha. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportastes o monte e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento de pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredora, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas ouvindo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança, o amor, e essas três, o maior dessas é o amor. Então, olha o que Paulo está falando no final. Você permaneça aí, irmão, com a fé, permaneça aí, irmão, com a esperança. Mas o maior disso tudo é o amor. Fala, Edilene. Sim. Uhum. Sim. Mas aí tem outras, né, que é mais afastado, como a gente pede perdão e tudo, mas fica mais afastado. Uhum. Aí não é aquele sentimento de amor. Né? E a Bíblia fala que nós temos que amar. Uhum. Aí como que fica isso? Porque a gente ama só quem está próximo de nós. Sim. Quem está mais longe, a gente não ama de verdade. Aí entra a questão quando Jesus ele pergunta para Pedro, ele falou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, é nós, Jesus, ó, coraçãozinho para o Senhor. Aí pela segunda vez ele disse, Pedro, tu me amas? Senhor, tamo junto, coraçãozinho para o Senhor. Quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro, ele entristece, né? Aí ele já responde, Senhor, tu sabes. Aí Jesus fala para ele, então vai e apacenta minhas ovelhas. O que Jesus ele estava mexendo no âmago do Pedro? Pedro, na verdade, ele achava que amava. O amor que Pedro ele tinha por Jesus era um amor natural, né? Que era o amor natural do homem, né? O amor de filho para pai, né?
Mas Jesus ele estava perguntando para ele sobre o verdadeiro amor, que é o amor ágape, é o amor que não tem interesse. Eu amo, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é porque você é. É o amor que Deus expressa por nós. E é esse amor que Deus ele está querendo que a gente aprenda a amar. É o amor incondicional, é você amar a pessoa ainda que ela te estapeie sua cara, ainda que ela fale mal de você, ainda que ela te escurrace. Né? Esse é o amor que Deus ele está requerendo de nós. Mas como que ele vai fazer a gente aprender a amar dessa forma? É colocando as pessoas para fazer tudo ao contrário em nossas vidas. Porque a gente só aprende na prática. Aham. Aham. Sim. Sim, a gente tem que aprender. Uma coisa que eu falei aqui há um tempo atrás, isso aqui é verdade, tá, irmãos? Olha, todos aqueles que te perseguirem, todos aqueles que te injuriarem, todos aqueles que pisarem no seu calo naquele dia que ele estiver mais doendo, é um instrumento de Deus na sua vida. Está trabalhando em alguma área na sua vida. Então não maltrate, ame, sabe? Não maltrate. Vai ter hora de você pensar assim, vontade de esgoelar, né? Mas não esgoela não, beija. Vai lá dar um beijinho no rosto. Hã? Fala mais alto, vai. Espera aí. Uhum. É mesmo? Ah, você vê. Mas sabe o que é isso, Michele? É Deus usando ferramenta para trabalhar em você. Ele usa... Sim. 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 Uma perguntinha. Como que a flor, ela exala o seu belo aroma? Hã? Quem? Quando o William... é a flor. Oh, meu Deus. Mas não é a flor do William, não. É a flor. É quando ela é amassagada, irmãos. Né? Vai exalar o seu bom perfume. Aham. É isso mesmo. Aham. Sim. E crescendo. Ué. Verdade. Fala, Igor. Fala mais alto, porque está sendo gravado. Aham. Talvez ela se entregou 100% delas a você. Só que você espera mais e não consegue compreender. Sim. Aquele é o 100% delas. Nós temos essa dificuldade. Nós queremos que as pessoas sejam para a gente no amor que a gente quer receber. Talvez a pessoa dê o máximo dela, 100% dela, e nós deixamos que ela conforme. Você falou isso aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que tem a ver com autoridade, mas como é um culto de ensino, então vale a pena. Olha só, você sabia que a gente julga as pessoas por aquilo que a gente é? A gente vai julgar um ou outro por aquilo que eu sou. Na verdade, eu julgo aquilo na pessoa que, na verdade, eu tenho. Isso é fato, né? Aí a gente sempre está apontando o dedo, né? Até o dia que o Senhor pegar uma brasa do altar, vir e dar na gente uma lapada, né? Como fez com Isaías no capítulo 6 de Isaías, né? O Isaías gostava de apontar o dedo e falar assim, assim te diz o Senhor que vai acontecer, pororô, pororô, né? Até o dia que ele falou assim, ai de mim. E aí o anjo veio lá e tocou na boca dele, santificou a boca dele. Mas glória a Deus, vamos lá. Então olha só, no conceito do homem, os fins sempre vai justificar o meio, a autoridade do homem. E não é assim, irmãos, no conceito de Deus. Já no conceito do reino de Deus, na verdade, vai ser os meios
que vão justificar os fins, né? Você vai caminhando, vai vivendo e vai chegando até o fim, da forma dele. Vamos lá, olha só, no reino de Deus, você precisa levar as pessoas a executar e cumprir o propósito e alcançar a promessa. O que é isso? É você caminhando com ela, é você andando com ela. Claro, tem aqueles que não vão querer chegar até o fim, irmãos, infelizmente tem. É um acidente de percurso. Tem aqueles que começam aqui e na metade do caminho desiste e não querem ir mais. Tem. Isso acontece em todas as áreas. Pessoas que desistem. Por isso que a Bíblia ela nos vem orientando a permanecer até onde? Até o fim. Né? A permanecer até o fim. Ao que vencer, como já dizia o Senhor a João lá em Apocalipse, né, a partir do capítulo 3 ali, em todas o final das cartas, as cartas da Ásia, o Senhor vai dizer, ao que vencer. E o que fala no que tange vencer, é aquele que lutar e perseverar até o fim. Tem uns que vão ficar pelo caminho, porque Deus é mau. Não, é porque Ele não quer chegar até o fim. A pessoa não quer ir até o fim. O desejo do Senhor é que todos se salvem, mas nem todos vão chegar à salvação. Mas o porquê? Porque vão ficar pelo caminho. Por isso a gente precisa ter essa perseverança, a gente precisa, claro, né, gradativamente a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, entender o que Deus ele está querendo da gente, está requerendo da gente, e a gente vai crescendo. E quanto mais você vai se aproximando de Deus, irmão, mais Deus ele vai te moldando da forma dele. Ontem, você era pior do que hoje. Hoje você já está melhor um cadiquinho. Amanhã, mais um cadiquinho, você vai estar melhor. Né? Depois da manhã, você vai estar melhor mais um pouco. Né? A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, 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 até ser o quê? Dia perfeito. Né? Então, no nosso caso, no caso dos filhos de Deus, no caso dos servos do Senhor, no caso da igreja de Cristo Jesus, os meios é que vão justificar os fins. Porque o dia que nós formos sentar diante do Senhor, e Ele for julgar as nossas obras, Ele vai pegar todo o nosso histórico, e vai julgar, segundo a palavra dEle. Entende? Vamos lá em Provérbios capítulo 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo de número 7. E outro irmão já pode abrir em Provérbios 28, 6, para a gente tomar tempo. E 28, 6. Quem achou Provérbios 16, 7 aí, pode ler, vai. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ô irmão, olha isso. Se os seus caminhos são agradáveis ao Senhor, os seus inimigos terão paz contigo. Entende? Não precisa você ter preocupação com nada. Simplesmente se preocupe em agradar ao Senhor. Aí vamos usar a expressão do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo da onde? Do seu coração. Né? Mas se os seus caminhos estão retos, íntegros diante do Senhor, os seus inimigos terão paz contigo. Vamos lá, Provérbios 28, 6. Achou aí? Pode ler. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o rico perverso nos seus caminhos. Olha só para você ver, irmãos. Salomão é mestre em dar conselhos. Melhor é o pobre que está andando na sua integridade, ou seja, diante do Senhor, do que o rico que está andando na sua perversidade. Muitas das vezes o rico ele só tem o dinheiro. Só o dinheiro. O pobre, por sua vez, não tem o dinheiro, mas tem tudo, que é o Senhor. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? O rico na sua vida teve tudo. Lázaro não teve nada. Quando morreram, a coisa inverteu. Lázaro recebeu tudo e o rico não recebeu nada. Então, ou seja, melhor, seja pobre ou seja rico, é andar na integridade diante do Senhor.
Amém? Vamos lá, próximo aí. Agora nós vamos falar um pouquinho também dessa questão de amor. Falta 15 minutos, mas acho que dá tempo da gente falar sobre isso. Pode abrir o parênteses aí. Pode pôr até 2 assim, ó. Põe o 2, né? Olha só, Deus precisa de homens. Quando fala homens, biblicamente falando, homem e mulher, tá, irmãos? Deus precisa de homens dispostos para transformar um povo. Ô, irmãos, isso aqui é fantástico. Por que fala Deus precisa de homens? Porque Deus está contando com aqueles que Ele delegou a autoridade, né? Ele está contando com aqueles que Ele delegou a autoridade. E aí você olha para você mesmo e fala, eu sou um desses tais, a qual o Senhor me deu autoridade para liderar aqui, aonde eu estiver. Então Ele está contando com você, Ele está contando comigo, Ele está contando conosco. Só que existe um princípio nisso aí. O que está escrito em João 3,16? Tem que saber isso de cor. Como um coral. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí fica bonito demais. Note uma coisa nesse versículo, que antes de Deus executar o propósito dele, que era de ninguém perecer e Ele dar Jesus pelo mundo inteiro, o que Ele faz primeiro? Ele ama, né? Porque Deus amou o mundo inteiro. Ele amou primeiro, depois Ele dá o Filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas alcance o quê? A vida eterna. Por isso nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, igreja do Senhor, a primeira evidência que nós precisamos ter como liderança é o amor. Se eu sou um servo de Deus, um filho de Deus, e igreja do Senhor, e não tenho amor, irmãos, tem alguma coisa errada em mim. Então, tá vendo que uma coisa puxa a outra, né? É, filho. Entende? Então, a partir do momento que eu comecei a compreender essas coisas, esse amor tem que ser evidenciado, irmão. Esse amor ele tem que ser evidenciado. O próprio Deus, Ele ama tudo. Depois Ele entrega o propósito, né? Jesus morre para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, primeiro veio o amor, depois veio o propósito. Então a gente precisa entender isso, irmão. A gente precisa compreender isso. Como que eu posso falar que eu amo a Deus, sendo que eu não amo meu irmão? Não tem como. A Bíblia fala que eu sou mentiroso, né, se eu faço isso. Então, por isso, a gente tem que investir no amor. Senhor, se eu não consigo amar o meu irmão, então me converte de novo, Jesus. Sabe, me quebra e me faz de novo, porque eu preciso amar ele. E principalmente aquele que tem me apurrinhado, tem me perseguido, tem me escarnecido, tem feito tudo que não presta comigo. Eu tenho que amar ele. Não. Então, aí o que acontece? Aí o problema já não é seu. A sua obrigação é entregar o amor. Se não quer... Sim. Sim. Então tem uma condição, né? Aí tem uma condição. Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo do maior amor que já existiu e que existe até hoje. Quando Jesus estava pregoado numa cruz,
Na cruz do Calvário. Ele estava lá. Ele estava lá porque ele merecia? Não, ele estava lá por quem? Por cada um de nós. Era assim ou não era? A multidão que ele alimentou, alguns que ele curou, outros que ele deu vista, tudo estava no meio daquela multidão. Até o próprio Barrabás, que ele tinha safado o pescocinho dele há poucas horas atrás, estava lá no meio. Quando ele estava lá, muitos começaram a zombar. Se o senhor é o filho de Deus mesmo, desce daí. Você não é o cara, você não é o bambambam. Né? Até o ladrão que estava de um lado da cruz lá, falou, mas se o senhor é o filho de Deus, salva-se e salva nós também, meu filho. Né? Muitos zombaram dele. Só que na hora crucial, qual que foi a oração de Jesus ao Pai? Então o amor dele não tinha uma condição, né? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa que tem que ser conosco. Aí você fala assim, mas era Jesus. Não, Jesus tal. Não, mas eu vou te dar o exemplo de mais um. Não, eu falo assim, não. Eu vou te dar o exemplo de mais um. Aí vamos para o exemplo de mais um. Um jovem diácono chamado Estevão. Estava sendo apedrejado por simplesmente expor a palavra de Deus do Gênesis até nos dias atuais. Apedrejaram ele. Quando estava quase já desfalecendo, ele olha para cima e vê os céus abertos. Qual que é a oração de Estevão? A mesma de Jesus. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Então até o amor de Estevão era incondicional. Ele estava pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam matando. Inclusive Paulo que estava junto. Até então era Saulo, né? O Saulo lá atrás. Né? Mas vamos lá, entenderam aí? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Né? Vamos lá. Precisamos compreender que pessoas valem muito mais do que coisas. É o que eu estava falando aqui, olha. A gente não pode investir em coisas e deixar de investir em pessoas. A gente não pode focar em coisas, né? Coisas você domina, pessoas você conduz. Amém? Sim ou não? Então, se nós vamos receber a autoridade da paz do Senhor, como nós já temos, nós precisamos entender isso, né? Então, se você não pode investir em coisas antes de investir em pessoas. A prioridade é pessoas. Vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Não, investir em pessoas do que em coisas. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Aí eu preciso dar uma reforma na minha casa, né? Eu preciso dar uma reforma na minha casa, mas eu penso na reforma da minha casa e tem um irmão meu que não tem casa. Né? Tem um irmão meu que não tem casa. Ué, mas e aí, como é que fica esse negócio? Se eu sou um servo de Deus e eu tenho autoridade, o cristianismo vivificado em mim, irmão, qual que é a minha obrigação? Suprir a necessidade do meu irmão primeiro. É assim ou não é? Amém? Amém? Ô Jesus. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. É o 5, 8? É isso mesmo? Que ele dá. Repete aí. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Sim. Cristo morreu por nós. O que ele fez por nós, irmãos? Morreu. Isso foi o maior investimento já feito. O porquê? Nós ainda éramos pecadores. E ele deu a sua vida por nós. Aí eu acho interessante, é o que 1 João 3,16 diz, que nisso conhecemos o que é o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos o quê? Dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você está vendo que o amor de Deus gira em torno de todo mundo? Né? Então isso é muito sério. Hã? Até o Bocho está aí, ó, né? Olha só para você ver, letra B aí, depois dessa aí, o Igor está anotando ali. Olha só, motivação da liderança segundo o modelo de Deus. A primeira motivação que nós temos que ter, nós estamos falando dela aqui agora, é o amor.
É, letra A, é letra B. É mesmo? Vá anotando aí, daqui a pouco você chega lá. Sim. Hã? Vá anotando aí, o conteúdo que é importante. Olha só para você ver. A motivação maior que nós temos como liderança e autoridade da paz do Senhor é o amor, irmãos. Não tem outra motivação maior. Sabe? Não tem outra motivação maior a qual a gente possa ter. Eu faço porque eu fui amado. Eu amo porque eu fui amado. Entende? Então isso é muito assim, é muito forte em nossas vidas. Entende? Sim, né? Mas independente do que vão achar, a nossa obrigação é fazer, é ser, né? Não, amado ele foi. Não existe ninguém nessa vida que ele não foi amado. É. Isaías fala que pode, porventura, uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, eu de forma nenhuma me esquecerei dele. Né? Efésios 1,4, o Senhor fala assim, olha, eu te... Fugiu a memória aqui. Hã? Efésios 1,4 aí, vamos lá. Não, lembrei. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, ele nos elegeu nele, para sermos irrepreensíveis em amor. Então não tem ninguém que nunca... Aí que está a questão. Aí que está a questão. Pode ter sido rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela avó, pelo tio, pelo cachorro, pelo papagaio, pelo periquito, por quem foi, mas foi amado por Deus. Não, mas não, por ele conhecer ou não conhecer, o amor está lá. Sim, mas porque ele não sente, mas o amor está lá. Entende? Sim, ele vai ser alcançado por esse amor uma hora ou outra. Sabe? Sim, ele pode, aí entra um problema. É o que a gente está falando aqui. Não, eu tenho uma desculpa aqui porque eu nunca recebi isso. Já recebeu sim. Ele só não praticou. Né? É o que eu estou falando. O Senhor, ele nos amou antes de você nascer, ou eu nascer, ou qualquer um de nós nascer. Esse amor já foi nos dado. Agora, se eu pratico ou não, isso é problema meu. É um erro meu. Aí entra o que o Paulo fala, que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Aí, vamos mais profundo isso aí. Porque até a natureza expressa o amor de Deus. Aí que está o problema. Isso aí em Romanos capítulo 1. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Não. Deixa quieto. Sim. E isso, irmãos, olha só para você ver. Isso está sobre todos. Sobre todos. Seja a pessoa rejeitada, seja a pessoa amada, o amor de Deus está sobre todos, sobre toda a humanidade. Né? O problema é, se a pessoa não souber expressar, um dia ela vai aprender. Entende? Ela vai aprender.
Por quê? Porque o amor já está sobre ela. Né? Por um para o outro. Ele vai... Ué. Vamos lá, só para a gente ver isso aí. Olha só para você ver. O segundo modelo de Deus, ou seja, o meio, que é o segundo modelo de Deus, a autoridade de Jesus em favor de todos. Ou seja, a autoridade que foi nos dado, foi nos delegado, é para que a gente use ela em favor de todos. Em favor de todos. Não só em favor de alguns. Tem alguns que usam a sua autoridade em favor de um grupo seleto. É assim ou não é? Vai usar a sua autoridade para benefício de algum grupo ou até mesmo dele mesmo. Né? No último aí, vamos para a letra D, porque já deu 9 e 3. Letra D. Ô, gente, deixa eu falar. Eu comecei falando aqui, olha, que nós ia entrar, podia colocar no 2, né? Nós falamos sobre a letra A, a letra B, a letra C agora, que é o meio, e a letra D. Né? Tá. Já está na letra E? Jesus amado. Vamos lá. Então tá. A letra A, irmãos, precisamos aprender que as pessoas valem muito mais do que coisas. Essa foi a letra A. A letra B. Tá. Tá, vamos lá. A letra B, motivação da liderança, segundo o modelo de Deus, o amor, né? A liderança, segundo o modelo de Deus também, em questão motivacional, segundo, é o meio, que foi esse que nós falamos. É amor, meio e fim. Eu estou aqui. Então vamos lá, deixa só para quem está anotando aí ficar mais fácil de entender. Olha, a motivação vai ser assim: primeiro o amor, segundo o meio e o terceiro o fim, os fins, viu? Amor, meio e fins. É o primeiro, segundo e terceiro, né? O amor, nós falamos sobre a questão da gente amar e a gente ter essa expressão. O meio é o segundo modelo de Deus, que é a autoridade de Jesus em favor de todos, né? E agora o terceiro, que é a letra D, os fins. É o modelo de Deus, que no caso, aonde nós vamos chegar? Qual que é o fim? Ou vida eterna, né? Para ser mais sincero. Então, esse é o lugar aonde a gente quer chegar. Vida eterna. Amém? Sim. Para a gente terminar aí, sobre a questão da vida eterna, vamos lá em 1 João, dá para a gente ler esse texto aí. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 13. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 13. Quem encontrar aí pode ler, tá? Amém. Para entrar na vida eterna só tem uma porta a ser entrada: Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem ela. Viu? Então, ou seja, Ele é a porta que nós precisamos entrar. É o caminho que nós precisamos trilhar. É o amor que nós precisamos viver. Amém? Nós falamos sobre essa questão de quebrando o conceito de autoridade segundo o padrão do mundo. Tá? Semana que vem nós vamos falar sobre aprender ou aprendendo a semear, viu? Então nós vamos aprender a semear segundo o padrão também do reino de Deus. Amém? Vamos orar então? Amém. Tem alguma dúvida? Alguma reclamação? Alguma solução? Não? Então qual, Igor? Amém. Então pronto, vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse momento e bendizemos o teu santo nome.
pela tua fidelidade, por esse momento tão precioso que o Senhor nos proporcionou de estarmos juntos. Te louvamos e te engrandecemos, Deus. Tu és o nosso Senhor, o nosso bom pastor, e nós queremos te adorar a cada dia mais. Fica conosco, Jesus. Precisamos do Senhor, queremos clamar a ti, Deus. Abra o nosso entendimento para as coisas do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos a ti no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, vão em paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.